E vamos para a palavra de Deus nessa manhã. Deus tem ministrado ao nosso coração todos os dias, como é bom servir ao Senhor, como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Imagina se dependesse de mim ter uma palavra nova todo dia. Eu estava enrolada, não ia dar bom. Mas como eu não dependo de mim, eu dependo do Senhor, eu leio, eu estudo, eu oro, né? Eu jejum, eu busco a presença de Deus. Mas nos últimos quase 4 anos, eu tenho aprendido realmente a descansar em Deus. E eu realmente confio que o Senhor vai falar com você, vai falar comigo. Vou te contar um segredo, tem dias que eu tô aqui e que Deus fala comigo, assim, Deus traz resposta pro meu coração de uma forma sobrenatural, né? Eu ainda estou impactada com a palavra que Deus me deu lá nos 21 dias de jejum de oração lá do Daniel ainda, né? Deus me deu uma palavra rema ali, que foi um divisor de águas para minha vida. Aquela palavra marcou meu coração. Deus falou de uma forma extremamente poderosa. Depois eu vou até voltar lá para ouvir aquela mensagem. Eu tenho que descobrir qual é ela. E, meu Deus, como que Deus falou no meu coração, como que Deus encheu o meu coração, né, de fé, de ousadia, de coragem. E tem momentos, queridos, que Deus, ele usa as nossas vidas, enquanto ele está usando para falar com o outro, ele está falando conosco também. Então a palavra, ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela corta para quem está ouvindo e ela corta também para quem está falando. Nossa, esse meu terno aqui, esse meu blazer está me pinicando aqui, né? Saia em nome de Jesus. Então bora, vamos trazer a palavra de hoje, que se encontra em Gênesis. Vamos lá, Gênesis 22. A palavra de Deus, ela diz assim. A palavra de Deus diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus põe a gente à prova, tá? Não se engane. Tem coisas que Deus vai testar o nosso coração. Eita, Deus é bom, né? Fiel e justo. Flavinha falando que Deus me deu um novo rumo a conhecer. É verdade, essas coisas da gente conectar. Tem pessoas que a gente se conecta, que a nossa mentalidade muda e a nossa vida vai sendo transformada, né? Deus chama essas pessoas de libertadoras, né? Eu falo muito de desbloqueio emocional, eu falo de muita coisa, mas eu tenho convicção que Deus me chamou para libertação. Por quê? Todas as pessoas que eu consigo conectar, Deus traz algum nível de libertação para a vida dessas pessoas. Isso é muito abençoado, né? Isso é muito precioso, porque Deus usa cada pessoa de uma forma diferente. Deus prova Abraão. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, viu? Quem você ama, seu único filho Isaque. Queridos, aqui, presta atenção. Aqui, Abraão também tinha Ismael de filho. Ismael já era um homem. Isaque aqui está com a média de 13 anos de idade, mas Ismael já é um homem feito. Só que Deus fala assim, ó: toma seu único filho, Isaque, porque foi o filho que eu te dei, o outro você que arrumou. Entendeu? Ó, a missionária, eu acho, Isabel, falou que é a primeira vez aqui. Seja bem-vinda. Que bom que você veio. Fica aí que Deus vai falar com você. E ele diz assim: vá para a região de Moriá, sacrifique o filho em holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Vai para o Moriá e sacrifique Isaque em holocausto no monte que eu lhe indicarei. Meu Deus. Na manhã seguinte, Abraão obedece a Deus, levantou, preparou seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado.
Ou seja, ele está seguindo a voz, a direção de Deus. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Tá? E Abraão pegou a lenha, o holocausto, subiu, colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca, e caminhavam os dois juntos. Isaque disse ao seu pai: meu Deus, isso aqui deve ter sido desesperador para Abraão. Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: as brasas, a lenha estão aqui. Mas pai, onde que está o cordeiro para o holocausto? Jesus amado. E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram no lugar indicado, Abraão construiu o altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele falou: eis-me aqui. Respondeu: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto e foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. E aquele lugar foi conhecido como Deus proverá, ou Jeová Jireh, o Deus que provê. Deus proverá. Deus proverá. Em nome de Jesus. E aqui, como Abraão não negou seu filho, Deus dá uma outra promessa para Abraão, né? Deus fortalece a promessa dele. Eu abençoarei seus descendentes. Você vai ser tão numeroso quanto as estrelas do céu, a areia do mar. E é muito linda a promessa de Abraão. Eu amo a história, né, de Abraão. É muito poderoso. Vamos aqui para essa palavra. Senhor, fala conosco. Enche nosso coração de vida, de sabedoria, para que nós possamos adentrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra de hoje, eu vou dar o nome para ela de continue ouvindo Deus. Permaneça escutando a voz do Senhor. Lá em Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Queridos, muitas vezes nós estamos ouvindo, mas nós não estamos escutando. Deus espera que você ouça a palavra dele, que você coloque ela para funcionar, que você pratique a palavra, que você caminhe segundo a orientação que Deus está dando, que você ouça e que você pare para entender, para escutar a direção de Deus para a tua vida e ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Abraão, ele é provado por Deus e tem momentos que Deus vai provar. Provar com o teste do tempo, provar com provações mesmo, situações desafiadoras, com o teste do deserto, com o teste do vale, com o teste do gigante. Queridos, nós somos sim provados, sabe por quê? Porque a provação, ela nos fortalece, ela nos faz crescer, ela nos faz fortes, ela nos faz resilientes e ela nos faz capazes e ela nos faz adquirir competências e habilidades para que a gente cumpra o nosso chamado e o nosso propósito. Tem pessoas que, se ela não for forjada no fogo,
ela não tem como cumprir o seu chamado e o seu propósito. Porque tem pessoas que é igual parafuso de macarrão, apertou um pouquinho, ela quebra, ela desmonta, ela não consegue permanecer firme, ela não é forte, ela não é resiliente, ela não crê. Sabe por quê? Quando é que a gente mais vive milagres? Diante dos maiores problemas. Quando é que eu vivi cura? Fiquei cega de um olho e vivi cura de um olho. Quando eu fiquei cega, eu precisei passar por situações desafiadoras. Quando é que eu, tive um romper financeiro? Quando eu passei extrema pobreza. Quando é que eu vivi uma cura, dentro do processo de... Como é que é o nome Eu tive uns nódulos de Birardes 2. E aí o médico falou, tem que fazer acompanhamento e tal, porque isso pode, piorar e tudo. E sumiu todos os nódulos. Mas eu precisei passar por algo. Às vezes a gente quer viver milagre, mas não quer passar pelo processo para o milagre. E o processo para o milagre tem situações adversas, dificuldades. Por que Davi é conhecido como o Davi, o que venceu o gigante? Porque ele foi lá e venceu algo que nem a nação de guerreiros queria vencer. Porque eles estavam com tanto medo, eles estavam apavorados, segundo o que a palavra diz. Então tem situações, queridos, que é o próprio Deus que vai nos provar. Só que a gente precisa estar atento. Porque tem coisas que você está vivendo que é o próprio Deus que está forjando você, provando você, direcionando você, capacitando você, gerando capacidade, habilidades, competências para o cumprimento do seu chamado, para o cumprimento do seu propósito. Por que hoje eu posso ajudar todo tipo de gente? Por que hoje eu consigo falar de diversos assuntos diferentes? Porque eu já passei provação em diversos assuntos diferentes. Porque eu já bati cabeça em diversos assuntos diferentes. Porque eu já fui moída em diversos assuntos diferentes. E quando você tem várias experiências, você tem a habilidade, capacidade. Por quê? Todo cárcere que você sai dele, Deus te dá uma chave. Saiu da prisão, Deus fala assim, ó, toma aqui, ó. Saiu da prisão financeira, Deus fala, toma aqui a chave. Você pode agora libertar pessoas da prisão financeira. Saiu do caos emocional, da depressão, do desespero, da ansiedade, da síndrome já de loucura. Toma aqui, ó, Sumaí, toma aqui, ó, a chave. Você consegue libertar pessoas do caos emocional. Então a gente vai recebendo um nível de capacitação. E Deus, queridos, ele usa de provações para poder nos forjar. Só que você precisa entender, tem provações que você está passando, tem provações, tem desertos, tem gigantes, que é Deus que está forjando você. Agora fica atenta, porque tem provações, tem desertos, tem problemas que não é Deus, é você que entrou e Deus não mandou você entrar. Ouça isso. Vou repetir de novo, para você lembrar disso. Tem deserto, tem problema e tem provações que você entrou com as suas perninhas, que você entrou de confusão dos outros. Você fez igual em Provérbios fala, pegou o cão pela orelha, pegando problema dos outros para resolver que Deus não mandou resolver. Situações que Deus não mandou você fazer, que você não mandou você resolver, provas que Deus não mandou você entrar, desertos que Deus não mandou, que Deus não te levou, vales que Deus não disse para você entrar e que você tá dentro. Às vezes tem pessoas aqui hoje que pegou problema dos outros que Deus não mandou você pegar, que tá carregando fardo que Deus não disse para você carregar. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus pra gente discernir. Discernimento do Espírito, para mim, é um dos dons mais poderosos da terra. Para mim, um dos dons mais poderosos da terra não é cura, não é milagre, é discernir o Espírito. Discernir o que Deus está falando, discernir o que Deus está orientando. Porque às vezes, queridos, Deus vai fazer como fez com Abraão, vai nos provar.
vai nos dar comandos, vai nos dar direção, vai nos dar orientação, vai provar o nosso coração, vai forjar o nosso caráter. Mas tem coisas que nós estamos vivenciando que não foi Deus que está nos provando, não. É a gente que entrou nessa caverna, a gente que entrou nessa confusão. E Deus está dizendo para você, você entrou, você sai. Pode sair. A partir de hoje se posiciona. Toma decisões para sair desse lugar. E vamos continuar nessa palavra. Abraão ouve de Deus. Deus diz assim, Abraão, pega seu filho, seu único filho, Isaque, leva no monte chamado Moriá e mata ele para mim. Abraão ouviu com clareza a direção de Deus e Abraão começa a seguir a direção de Deus. Mas qual o nome dessa palavra de hoje? Continue ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê, queridos? Aquilo que Deus falou para você, presta atenção. Aquilo que Deus falou para você no ano de 2023, Deus pode mudar a sua rota para o ano de 2024. Deus pode mudar a sua rota para o ano de 2024. Aquilo que Deus ministrou ao seu coração durante o ano de 2023 pode ser diferente a rota que Deus lhe dará para 2024. E se você não estiver atento, você fica estagnado na última palavra que Deus te orientou, te falou, te conduziu. Deixa eu fixar o comentário de Aline. Continue ouvindo a voz de Deus. Permaneça nesse lugar aonde você é guiado, aonde você é conduzido, aonde você é direcionado pelo Espírito Santo, aonde Deus fala e continua falando. Queridos, Deus não é estático. Deus não é alguém que é paralisado. Deus, ele está o tempo inteiro se movendo. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ezequiel, ele mostra um panorama, um pouco, né, do trono de Deus, da glória de Deus. E ele fala a respeito de umas rodas que tem olho para todo lado. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, em todos os lados. Deus está vendo as nossas vidas e Deus vai nos conduzindo, guiando, direcionando, orientando. E às vezes, queridos, Deus te deu uma palavra, caminha sobre a palavra que Deus te deu, mas fique atento para que você não se perca no tempo hábil de Deus para a tua vida, para que você não se perca na palavra que Deus deu, para que você não perca o time. Porque tem pessoas que ela ouviu de Deus, mas ela parou de ouvir. Ela ouviu o que Deus falou, mas ela parou. Ela ouviu o que Deus orientou, mas ela estagnou naquela palavra. E ela não continuou ouvindo a voz de Deus. Continue ouvindo, continue escutando, continue sendo guiada, continue sendo direcionada, continue sendo conduzida. Queridos, o Espírito de Deus é como um GPS. Quem aqui já usou GPS? Diga eu. O GPS, você precisa continuar ouvindo o que ele está falando. Ah, eu quero chegar lá no centro da cidade. Deixa eu ir para um lugar legal aqui. Vou lá para o centro da cidade para comprar umas coisas novas lá para minha casa, que eu vou mudar. Aí eu coloco aqui no GPS. O GPS vai começar a me orientar. Aí ele fala assim, ó, vira à direita. Aí eu viro à direita. Só que se eu não continuar ouvindo o GPS, eu vou passar a vida toda na direita. Tchuu! E tem gente que tá dando errado. Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu ouvi Deus. Você ouviu, você escutou, mas você não continuou escutando. Pega isso aqui, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Presta atenção. Não é só ouvir Deus.
Não é só escutar Deus. É continuar escutando a voz de Deus. Não é só ouvir. Não é só escutar um dia. É permanecer escutando a direção de Deus para a tua vida. É permanecer no projeto. É permanecer na orientação de Deus. E às vezes a orientação que ele deu vira à direita. No próximo ano é vira à esquerda. No outro ano é suba a montanha. No outro ano é desça no vale. No outro ano é receba a multiplicação. No outro ano, colheita exponencial. É continuar na rota, queridos. É continuar escutando a voz de Deus. É continuar sendo orientada pela voz de Deus. Tem pessoas que um dia começou a ser guiado pelo GPS, pelo Espírito Santo. Só que ele estagnou na orientação que Deus deu. Só que ele paralisou na primeira orientação. E talvez a primeira orientação de Deus foi: vai para o deserto. Porque eu vou te ensinar, vou forjar seu caráter. Só que tem 20 anos que a pessoa está no deserto. Deus está dizendo: minha filha, não é para morar, não. Sai desse lugar. Ó, eu já te dei várias outras orientações e você não ouve, porque você está estagnado naquilo que eu falei. E, queridos, isso aqui eu tô falando, sabe por quê? Porque Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Abraão pega seu filho, seu único filho, leva para o Monte Moriá e sacrifique-o. Essa é a minha orientação para você. Abraão pega o filho dele, seu único filho, pega Isaac, prepara a lenha, prepara o fogo, prepara a pedra para cortar, prepara tudo. Quando ele chega no pé do monte, ele fala assim: ó, vocês fiquem aí, eu vou subir com o rapaz, nós vamos lá adorar o Senhor e nós vamos voltar. E Abraão, ele tinha uma palavra de fé. Ele não sabia como, presta atenção. Abraão não sabia como. Mas ele conseguia ver um futuro. Ele não sabia como que ia acontecer lá em cima. Mas ele diz assim: olha, espera, porque nós vamos lá louvar e sacrificar o Senhor e nós vamos retornar. Ele falou: eu vou retornar. Ele falou: eu vou retornar sozinho. Não. Ele falou assim: nós vamos lá, eu e o Isaac aqui, ó. Nós vamos adorar, nós vamos exaltar a Deus, nós vamos fazer o sacrifício, nós retornaremos. Ele não sabia como. E quantas vezes nós estamos aprisionados no como? Como essa palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? Como? Vou fazer tudo o que precisa ser feito e eu vou voltar junto com meu filho. Voltou sem som? Todo mal. Sai desse negócio. Meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu. Alguém me ligou aqui. Vocês estão me ouvindo? Nada? Tá sem áudio? Deixa eu ver se eu pegar o fonezinho vem o áudio. Vamos ver. Voltou? Voltou? Voltou o som? Hello, som chamando. Voltou! Voltou, pronto. Então, Abraão, queridos, ele não sabia como,
Mas ele sabia que ele ia subir o monte e ele ia adorar junto com o filho e ele ia voltar. Ele ia voltar. E presta atenção nisso aqui. O Isaac, ele pergunta para Abraão: pai, tem o fogo, tem a lenha, tem, né, a pedra para poder fazer o sacrifício, tá tudo aqui, né? Mas cadê o holocausto? E presta atenção. Abraão diz assim: Deus proverá. Deus proverá. Esse aqui, queridos, é algo muito precioso. Porque Abraão, ele acreditava. Ele é conhecido como o pai da fé, por conta desse nível de entrega de Abraão. Ele não sabia como, mas ele cria em um Deus que ia prover todas as coisas e que ele cria também que Deus era capaz de permitir que Isaac morresse, ressuscitasse Isaac e voltasse com Isaac. Sabe por quê? Porque ele sabia que a promessa que Deus tinha dado estava ali atrelado à vida de Isaac, que Deus não entregou Isaac na mão dele por acaso. E a gente volta para a nossa palavra de hoje que diz: continue ouvindo a voz de Deus. Continue escutando a direção, a orientação de Deus para a tua vida. E Abraão diz assim: olha, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Deus vai prover. Queridos, e quando Abraão, ele amarra o filho, ele faz tudo e ele se prepara para matar o filho. Olha o que acontece. A palavra de Deus diz assim: o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. E imediatamente Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Queridos, presta atenção. Se Abraão não tivesse continuado a ouvir a voz do Senhor, Abraão tinha matado o seu filho. Presta atenção. Se Abraão não desse continuidade em ouvir a direção de Deus, em ser conduzido pela direção de Deus, ele tinha ficado na primeira palavra e ele tinha matado o seu próprio filho. Deus mandou, Deus já falou, eu tô aqui pronto para fazer o que Deus falou, e ele tinha matado o próprio filho. Mas Abraão continuou escutando a voz de Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: continue ouvindo a minha voz. Continue sendo conduzido e conduzida pelo meu Espírito. Continue no processo. Às vezes, queridos, Deus, ele te deu uma orientação e você está na mesma orientação que Deus te deu 20 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos. Mas Deus já está falando outras coisas. Deus está te conduzindo para outros lugares. Deus está te mandando para outras ambiências. Deus está te orientando para um novo tempo. Só que você ainda está estagnada na palavra. Não, porque Deus falou e... sim, Deus falou com Abraão. Abraão sobe, vai para Moriá, mata seu filho. Lá em cima do Moriá, Deus disse assim: já tinha cumprido o que era para cumprir. Que era para testar o coração de Abraão. Acabou o teste. Abraão, Abraão, não toque no menino. Deus falando. Deus orientando. Deus conduzindo. Deus direcionando. E naquele momento ali, aparece um cordeiro para o holocausto. E ele diz assim, ó: não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você é temente a Deus e que não negou o seu filho. E ele olha para o arbusto e lá tem um carneiro preso pelos chifres. E ele pega aquele carneiro e ele gera ali
o sacrifício necessário e segundo a palavra que ele tinha profetizado. Ele adora, ele exalta o Senhor naquele lugar e ele desce junto com o menino. E ali então a promessa sobre a vida de Abraão é renovada, é restaurada novamente. Deus fala a respeito de abençoar Abraão. E o anjo fala para Abraão: eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando seu filho, seu único filho, esteja certo que eu abençoarei e farei descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades que for dos inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E no final das contas, queridos, amados e abençoados do Senhor, do que toda essa mensagem ela fala? Eu quero te dizer que toda essa mensagem dessa manhã para mim e para você fala de obediência contínua. Obedecer a Deus não é pontual, é contínua. O que Abraão fez no final das contas? Ele obedeceu a voz do Senhor. Ele obedeceu quando Deus disse mata. E ele obedeceu quando Deus disse para. Ele obedeceu quando Deus disse sobe. E ele obedeceu quando Deus disse não, desce. Agora pode descer, você já fez o que, já provei seu coração, já vi. Ele estava continuamente ouvindo, escutando a voz de Deus e sendo obediente à direção que o Espírito de Deus estava dando para ele. Sabe o que eu e você precisamos? Continuar escutando a voz de Deus e continuar em um processo de obediência. Ouça, talvez os comandos que Deus deu para você em 2023 não vão ser os comandos que Deus está te dando para 2024. Talvez a sua rota vai mudar. Talvez o seu caminho vai mudar. Talvez você tenha um tempo de deserto, ou um tempo de vale, ou um tempo de monte. Mas Deus vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da mudança, da transformação. Nada que Deus faz está em estagnação. Nós estamos em contínuo movimento. Querido, só para você ter ideia, a Terra ela está em movimentação em mais de 1000 quilômetros por hora. Só que você nem sente. Mas a Terra está movimentando todos os dias. Em um movimento de rotação. Todos os dias ela faz essa movimentação. Por isso que nós não podemos estar estagnados diante de uma palavra, mas nós precisamos estar continuamente fazendo a leitura. Leitura da voz de Deus, da direção que Deus está dando, daquilo que Deus tem para mim e para você. Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a tua direção? Eu lembro que em determinado momento da minha vida, Deus começou a me orientar para falar a respeito de educação de filhos. E eu falei, e eu não queria falar. Não queria. Não queria escrever a respeito de educação de filhos. Não queria. Mas Deus falou, quero que você escreva. Na época eu estava escrevendo um livro de sucesso. 7 chaves para o sucesso. O sucesso é bíblicas ainda. Direcionadas pelo Senhor ainda. Eu achando que eu estava o máximo. O Senhor falou, pode parar. Vai fazer um livro a respeito de educação de filhos. Esse livro, ele tem caminhado o Brasil todo. Tem pessoas no mundo sendo abençoadas através desse livro. Então, assim, na época o livro é uma bênção, né? Ele está passeando aí. Pessoas estão lendo, pessoas estão sendo impactadas, famílias, né, sendo impactadas através,
né, do que eu ensino nesse livro. Flávia, ela fez um livro, ela trouxe alguns aspectos, ela até me cita no livro. Então, olha como que Deus está fazendo. Só que Deus falou, ó, você vai falar de educação de filhos, você vai falar... Aí eu fiz um treinamento para educação de filhos, até hoje eu tenho esse treinamento, eu faço muito esse treinamento nas igrejas, né? Beleza, mas Deus deu outra direção. Outra direção, outra direção, outra direção, outra direção. E eu não sei como que vai ser 2024. Não sei. Eu não sei como. Mas eu creio, Senhor. Eu não sei como, mas eu creio, Pai. Eu creio que tudo vai cooperar para o nosso bem. Eu creio que o Senhor tem um plano e o teu plano é melhor que o meu plano. Eu sei que o Senhor vai testar o meu coração, o seu coração. Eu sei que vai ter momentos que o Senhor vai nos colocar em prova, mas vai ter um momento que ele vai gritar, como falou com Abraão, Abraão, não toca no seu filho. Entende isso? Então, a palavra para mim e para você nessa manhã é obedeça e continue obedecendo a voz de Deus. Deus está conduzindo, orientando, direcionando. Então obedeça e continue sendo obediente à direção, à orientação do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente obedece à direção de Deus, quando a gente obedece o Espírito Santo do Senhor, quando a gente é conduzido pela presença de Deus, queridos, não tem como errar. Não tem como errar. Sabe qual foi a grande chave da vida de Abraão? Obediência completa. Obediência em totalidade. Quando Abraão fez um processo de meia obediência, quando Deus falou com ele, sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Abraão traz um parente. O parente era ruim, gente? Não era, mas Deus disse, sai da sua terra e da parentela. Só que Abraão traz um parente. Junto com a falta de totalidade de obediência, Abraão obedeceu o quê? Metade. Qual foi a obediência de Abraão? Metade obediência. E tem pessoas aqui que você não tem vivido a plenitude de Deus, sabe por quê? Porque você não continua ouvindo a direção de Deus e as orientações que o Espírito Santo está dando, e você não tem sido obediente completamente à voz de Deus. Você obedece, mas parcialmente. Você é um obediente parcial e não um obediente total. E Deus está te chamando nessa manhã para ser um obediente total. Aquele que escuta a voz de Deus, coloca a direção e a orientação do Senhor em prática na tua vida. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para te levar para esse lugar de obediência completa, mesmo que você não entenda. Abraão sobe o Moriá, sacrifica o seu filho. Senhor, não entendo, mas eu tô subindo. Eu vou sacrificar, vou fazer tudo que o Senhor me conduzir. Enquanto estava lá na hora chave, ele ouve de novo a voz do Senhor. Ele ouve a voz do anjo, guiado, conduzido por Deus. Abraão, não toque no menino. Continuar ouvindo a voz de Deus poupou a vida de Isaac. Continuar ouvindo a voz de Deus vai poupar muita tristeza, angústia e aflição na tua vida. Continue ouvindo a voz de Deus. Deus diz para Isaías, vai lá, diga para o rei Ezequias, você morrerá, não viverá. Tinha ali, ó, uma palavra de morte, já foi, acabou, game over para você. E aí Isaías fala, coloca a sua casa em ordem, Ezequias. Você morrerá e não viverá. O profeta sai. Antes de sair do palácio, o Ezequias orou ao Senhor. Virou para a parede, chorou, se arrependeu, orou. Deus fala assim, Isaías, o mesmo Isaías que Deus tinha acabado de falar que o homem ia morrer. Isaías, volta. Volta, diga para Ezequias, eu ouvi o clamor dele. Volta, diga para ele, eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. Volta.
Sabe por quê, queridos, que aquele profeta voltou? Porque ele continuou ouvindo a voz de Deus, ele continuou escutando a direção do Senhor, ele continuou em um lugar de obediência completa. Não foi no outro dia, não foi na outra semana, foi na mesma hora. E é por isso que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Porque às vezes você está matando, sendo que Deus está dizendo, Abraão, não toque no menino. Então é tempo de você permitir entrar nesse lugar de obediência em totalidade. É para esse lugar que Deus está te chamando nessa manhã. Continue escutando a voz do Senhor. Continue sendo obediente à direção do Espírito Santo para a tua vida. Porque tem projetos e planos que Deus está comunicando ao teu coração. E você precisa caminhar nessa direção. Você precisa caminhar, não em obediência parcial, mas em obediência completa. O mesmo Deus que disse para Noé, constrói a arca. 120 anos construindo. Foi o mesmo Deus que falou, agora queima a arca. Agora bota fogo aí e faz sacrifício. 120 anos de trabalho. Meu Deus. Vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós oramos. Queremos te louvar pela tua palavra. Obrigado pela tua direção, pelo teu Espírito. Pela graça maravilhosa do Senhor que nos alcança todas as manhãs. Obrigado, Deus, por trazer a revelação da tua palavra. Nos ensina a continuar nesse lugar de continuar, permanecer ouvindo e escutando a tua voz, sendo guiado pelo teu Espírito. Nos arranca do lugar de desobediência, do obediência mediana, mas nos leva para o lugar da obediência completa, em totalidade. Não queremos te obedecer em parcialidade, mas em totalidade. O pecado de Adão e Eva não foi comer da árvore, foi desobedecer. Ó Deus, a desobediência tem levado o homem, Pai, para a destruição, para o pecado, para a injustiça. Ó Deus, inclusive, tem levado pessoas para o inferno todos os dias. Pai, que nós possamos adentrar no lugar da obediência em totalidade. Nos mostra, Senhor, o caminho, nos direciona, assim como o GPS, que nós precisamos ficar atentos para ouvir a direção. Que os nossos ouvidos se abram nessa manhã, que os nossos olhos vejam, que os nossos sentidos estejam atentos à tua voz e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos adentrar nesse lugar de obedecer completamente a tua orientação. E assim como Abraão, Pai, que na mesma hora conseguiu entender que o mesmo Deus que disse para ele matar, disse para ele não matar mais, e que o Senhor era o Deus da provisão. Que nós possamos entender isso, Senhor, e que essa manhã seja um divisor de águas da nossa vida, e que nós possamos sair daqui para obedecer em totalidade no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém de novo.